Então, hoje eu acho que dá pra gente começar já. A gente vai falar sobre montagem de bolo, todas as técnicas, todos os macetes aí. E retomando um pouco da live da semana passada, eu acho que a live de hoje é toda uma conjunção do que eu já falei nas outras lives. A gente junta tudo que a gente já falou sobre massas, sobre recheio, sobre buttercream e sobre finalização também. E a gente junta tudo na live de hoje, que é sobre a montagem do bolo. Então, sem as outras lives, se você não assistiu as outras lives, eu acho que seria bom você ver também no YouTube antes, porque é totalmente necessária para você conseguir entender também como que funciona a montagem do bolo, tá? Tanto a estruturação do seu recheio, a estruturação da sua massa, é todo um processo que você consegue fazer a sua montagem do bolo perfeita, tá bom? Então, se vocês tiverem também dúvidas, aí vão me falando, podem me falando durante a live, que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje um bolo com a massa de baunilha, recheio de creme de um limão siciliano com baunilha e geleia de frutas vermelhas. E com a cinta de contenção, que eu tinha explicado para vocês que a cinta de contenção é aquilo que a gente faz para segurar o recheio de buttercream, tá? Então a gente vai montar aqui hoje. Então a gente vai começar. Então, lembrando que, igual eu tinha falado nas lives anteriores, tudo já está em temperatura ambiente, tá? Eu fiz bem antecipado, eu fiz hoje mesmo, que nem eu tinha falado para vocês, vocês podem fazer um dia antes, o certo é fazer um dia antes, mas se vocês fizerem também no dia, não tem problema, contanto que tudo já esteja em temperatura ambiente, dá certo também, tá? Nada pode estar morno ou quente, porque senão não vai dar certo. Não vai ficar bem estruturado e não vai ficar legal, tá? Nem nada pode estar gelado também, porque às vezes você pensa, eu vou colocar alguma coisa gelada no meu bolo e, por exemplo, assim, eu tiro da geladeira, tá firme, mas a partir do momento que eu coloco ele em temperatura ambiente, ele fica meio mole. Então, eu já não tenho essa certeza. Eu tenho essa certeza quando está tudo em temperatura ambiente, então eu já sei a consistência certa daquele meu ingrediente que eu vou estar usando, entende? Então, se está tudo em temperatura ambiente, eu já sei se ele vai estar mole o suficiente, se ele vai estar duro o suficiente para ficar certinho. Então, vamos lá, começando a desenformar a nossa massa. Então, aqui eu tenho papel filme. Eu vou esticar um papel filme na minha bancada para colocar as minhas massas. Então, lembrando, o que eu tinha falado para vocês eu sempre asso as minhas massas todas separadas, tá? Eu nunca asso elas, por exemplo, uma assadeira inteira, que depois eu vou cortar, dividir ela em duas, porque esse meu processo ele vai demorar o dobro do tempo no meu forno. Por exemplo, assim, que nem eu falei na live de massas, o tempo que eu levaria para assar 50 minutos uma massa, que eu levo 20, e eu garanto que ela vai assar por completo, sem ficar crua no meio, e vai assar totalmente uniforme, tá? Então, como que eu vou desenformar ela? Eu venho com aquela minha espátula, que eu falei, que a gente usa para tudo, tá? E eu venho raspando ela. Eu não raspo o meu bolo, tá? Eu não venho com contato com o meu bolo. Eu venho raspando a minha forma apenas para não machucar a massa do meu bolo, tá? Eu venho raspando a minha forma apenas, em contato com a forma, e venho girando ela. Lembrando que eu não untei essa minha forma, porque se eu untar, ela vem em formato de cone. Então, eu venho em contato apenas com a forma.
Então, se ela tem um fundo removível, fica tudo muito mais fácil na hora de desenformar, tá? Tirei aqui. Vocês vão ver que ela sai bem facinho. Essa aqui é uma massa amanteigada, então ela é uma massa bem estruturadinha. E venho fazendo isso o mesmo processo com todas, tá? Você pode também desenformar ela quente, não tem nenhum problema. Mas sempre quando se você tiver a possibilidade de desenformar ela meio morna ou fria, é melhor, porque ela esfarela menos, tá? Então, feito isso, eu viro ela aqui. O que a gente poderia fazer nesse processo aqui agora? Eu poderia muito bem chegar aqui e nivelar esse meu topo, cortar ela assim, por exemplo, aqui eu até trouxe uma faca de demonstração, com essa faquinha aqui de cortar pão mesmo, eu viria ela cortando uma bailarina, vou demonstrar, eu não vou cortar, eu só vou demonstrar como que a gente faria, tá? Eu colocaria ela aqui, e a gente pegaria simplesmente, colocaria a mão no bolo, e viria com a faca fazendo os movimentos, com a faca, sem mexer a mão da faca, apenas girando a mão da bailarina. Então, com o movimento da mão da bailarina, a gente viria girando, sem mexer a mão da faca e cortando. Mas como aqui a gente assou tudo uma massa só na forma, eu não preciso fazer esse processo de cortar, tá? E quando eu faço esse processo de cortar também, o meu bolo ele vai perder um pouco da altura também, e eu quero um bolo alto, um bolo esteticamente mais bonito. Então, por isso que eu não vou cortar, e a gente vai fazer ele inteiro assim mesmo. E é um processo, então, por isso que eu falo que é mais prático na hora de você fazer, assar ele separadinho assim, porque é um processo a menos na hora da montagem do seu bolo, tá? Você não precisa desse processo de cortar o seu bolo. Então, o que a gente vai fazer? Uma dessas formas que você assou, você pega ela de volta e você vai pegar uma folha de acetato, tá? Esse processo do acetato, digamos que ele é meio indispensável. Você pode fazer também com plástico, você colocar uma folha de plástico, digamos que aquele plastiquinho de mercado, assim, sabe, que você pega o hortifruti e colocar aqui também, dá certo também, só que o resultado não é o mesmo, não fica tão perfeito quanto a folha de acetato, tá? Não fica tão niveladinha assim. Então, mas se você não tiver na tua cidade a opção de você comprar o acetato, também dá certo. Então, você vem com a sua folha de acetato, geralmente ela não é tão maleável assim, mas com o tempo de uso, a gente geralmente já aproveita ela, tá? Quando você usa, você acaba lavando elas várias vezes, não tem por que você jogar fora. E você vem e coloca na sua forma, você corta geralmente o diâmetro que você quer, a altura que você quer também, e você coloca na sua forma, assim. Ó, vocês vão ver como é que vai ficar. Ela fecha bem o diâmetro da minha forma, ela acaba sobrando um pouquinho aqui. E a gente vem com a nossa primeira camada de massa, tá? Como as minhas três estão iguais, não tenho por que eu escolher qual que vai ser o topo do meu bolo. Então, qualquer uma que eu escolha é indiferente. Então, eu venho e coloco a minha primeira camada de massa. E eu vou vir molhando o meu bolo primeiramente. Então, eu coloquei aqui a primeira camada de massa, tá? E eu vou molhar o meu bolo. Então, aqui eu tenho um potinho. Eu tenho um potinho com leite,
Aqui esse processo fica muito a seu critério. Se você quer molhar com leite ou com leite condensado e um pouquinho de água. Tem gente que dissolve metade de leite condensado e metade com água. Tem gente que até acaba molhando com guaraná. Aí fica muito a seu critério. Eu não sei, hoje em dia é meio coisa meio de vó, assim, molhar com guaraná, né? A maioria das pessoas molha com leite condensado e com água, mas eu prefiro molhar os meus bolos com leite, eu acho que fica um pouco mais gostoso. E como ele vai ficar o tempo todo na geladeira, assim, o tempo de refrigeração não corre o risco dele azedar. Então, é um processo bem tranquilo, tá? Então, a gente vai molhando com uma colher, e esse processo da colher, tem muita gente que molha com bisnaga ou com pincel. Eu não gosto muito do pincel, porque eu acho que ele não molha muito a massa do bolo. Eu acho que a massa do bolo, ela acaba ficando um pouco seca. Ele pega muito pouco do líquido que você quer molhar o seu bolo. Ele corre o risco de também soltar um pouquinho daquelas sardinhas do pincel e a pessoa acabar confundindo com cabelo ou qualquer coisa que seja. E também eu acho que a bisnaga, você acaba não tendo uma dosagem muito certa do que você quer molhar. Então, eu acho a colher a melhor opção, que você acaba dosando muito bem a quantidade certa que você quer dosar, porque a hora que você vai molhar com a sua colher, você consegue ver muito bem aonde você molhou, porque, por exemplo, assim, eu vou colocar uma colherada, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas eu vou colocar, por exemplo, uma colherada, por exemplo, nessa parte aqui do meu bolo. Então, essa parte que eu vou colocar uma colherada cheia de leite, eu não vou mais pôr essa colherada aqui. Então, já foi uma colherada, eu não rego mais. Então, aqui foi, eu não preciso mais regar. Então, eu vou enchendo de colheradinhas a parte inteira do meu bolo, tá? Então, a gente vai regando, pega uma colher. Vocês vão ver que é bem rapidinho esse processo. E eu molho. E venho repetindo por todo o meu bolo. Se você nivelar o seu bolo e ele ficar em contato direto com a massa, sem essa película de cima, que nem tá o meu, você vai ver que fica um pouco mais fácil de você molhar. Ele vai absorver um pouco melhor a calda, digamos, o leite. Fica um pouco mais fácil, mas desse jeito também ele absorve bem legal, tá? E cuidado para não molhar demais. Você vai ver quando ele vai estar bem molhadinho, a hora que você colocar o seu dedo, ele subir um pouquinho de leite, mas não subir tanto. Isso é mais de experiência, assim, você vai pegando tempo, com o tempo a experiência. Ele não pode ficar muito molhado, tá, gente? Porque senão isso acaba afetando toda a estruturação do seu bolo. E não é isso que a gente quer, tá? Depois que eu molhei o meu bolo, é igual eu falei pra vocês, é uma colheradinha e só. Depois que eu molhei, o que eu venho fazer? Eu venho fazer a cinta de contenção para colocar o meu recheio, tá? Então, eu venho com o meu saco de confeitar e vou colocar o meu buttercream. Esse é meu buttercream normal, tá? Eu acabei não saborizando ele com nada, porque eu achei que, como era de baunilha mesmo, o meu recheio, eu achei que não precisava saborizar. Então, eu corto o meu saco de confeitar. E aqui, como que eu vou fazer a minha cinta? Eu vou pegar... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas eu vou tentar fazer uma cinta não tão grossa, porque quando o meu cliente ele vai querer comer, ele não vai querer comer o buttercream, ele quer comer praticamente o recheio. Só que ao mesmo tempo que ele quer comer o recheio, eu também não posso deixar uma camada muito fina de buttercream, porque eu não quero que esse recheio vaze, então tem que ser na medida certa. Então, como que eu venho fazer? Eu venho apertar o meu saco em uma fileira apenas.
uma cinta, tá vendo? Assim. Tem gente que gosta de pôr bastante recheio. Aí, o que que você faz? Se você é dessa pessoa que gosta de exagerar no recheio, eu aconselho que você faça essa cinta e depois venha e faça mais uma cinta por cima, como se você fizesse essa cinta e eu fizesse mais uma aqui por cima, entende? Não uma grossa do lado, uma em cima aqui. Então, depois disso, eu vou vir com a minha geleia. Eu sempre gosto de pôr a minha geleia, porque eu gosto que ela fique em contato com o meu bolo, tá? Para a minha massa absorver um pouco dessa geleia. Então, aqui eu tenho a geleia de frutas vermelhas. Eu vou mostrar para vocês a consistência. Para quem assistiu a live da cheesecake ontem, eu fiz uma calda de frutas vermelhas, ela estava um pouco mais líquida. E hoje, a minha geleia, ela precisa estar um pouco mais espessa, tá? Porque senão ela vai escorrer para os lados. Ela precisa estar nesse ponto aqui. Tá vendo? Ela praticamente não cai da colher. Tá bem grossa. E eu vou colocar uma camada não muito grossa, porque eu não quero que fique uma coisa muito grosseira no meu bolo, tá? Eu vou pôr aqui, eu já mostro pra vocês a quantidade que eu vou pôr. Assim, peso, eu não peso a quantidade no meu bolo, tá? É mais de olho, assim, que a gente faz mesmo. Pra você ver quanto que vai. E vai muito de gosto também, tá? Aí, essa montagem de recheios também vai para, se você for fazer infinitas possibilidades de recheios, se você for fazer geleia de damasco, geleia de amora, qualquer coisa que você for fazer, geleia de framboesa, é válido, tá? Então, aqui tô terminando. Vou mostrar para vocês como que ficou. Ó. Tá vendo que ainda dá pra ver um fundinho da massa? Porque eu não fiz uma camada muito grossa da geleia. Então, foi uma camada bem fininha, assim, pra não ficar uma coisa muito grosseira. E a pessoa, quando ela não comer o bolo, ela não sentir só a geleia, assim, porque ela é uma geleia forte. Então, para ela sentir só o gostinho da geleia. Porque meu creme é um pouco mais suave. Então, aqui eu vou vir com o meu creme. Ele é um creme de... Vou mostrar para vocês aqui. Ele é um creme de chocolate branco com limão siciliano e baunilha. Vou mostrar a consistência dele para vocês. Tá? Então, esse tipo de creme, na verdade, basicamente todos os recheios é melhor eu colocar com saco de confeitar, tá? Porque eu consigo ter uma precisão muito melhor da primeira camada e da segunda camada, porque as duas ficam bem niveladas, bem iguais. Tanto quanto for brigadeiro, quanto for um creme mais levinho assim. Mas se também, é igual eu falei, se você não tiver saco de confeitar, é válido também, você consegue fazer, você não vai ficar tão perfeitinho quanto com o saco de confeitar. Mas dá certo também. Então, por exemplo, se eu viesse aqui com esse meu recheio, vocês estão vendo que ele não é tão firme, né? Ele é um pouquinho, ó, tá vendo? Ele vem caro. Ele é um pouquinho mais cremoso. Se eu viesse com esse meu recheio aqui e colocasse ele direto no bolo, sem essa cinta de contenção do buttercream, ele ia simplesmente vazar pelo meu bolo inteiro, não ia ficar uma coisa legal. Então, realmente, a cinta é uma coisa totalmente necessária, tá? Ainda mais quando você coloca geleia no bolo. Então, você vem, aqui é muito de mão, você não pode ser muito grosseiro a hora que você for apertar o seu bico de confeitar. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Eu vou apertando, mesmo que na mesma altura da minha cinta. Lembrando que
não pode passar, o meu recheio não pode passar da minha cinta de contenção, tá? Porque senão vai vazar. A minha cinta de contenção tem que ser maior que ele. Tá vendo? Veja o cantinho que faltou. Fica tudo bem preenchido. Não adianta querer pôr demais, porque senão depois ele acaba vazando, não vai ficar um aspecto legal. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente fez a primeira camada, simplesmente a gente vai pegar e vai repetir tudo na segunda camada, tá? Fazer o mesmo processo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho essa minha parte de baixo, que é a parte que fica para assadeira, e tem a parte de cima. Eu sempre coloco com a parte de baixo, tá? Porque a parte de cima é mais fácil de molhar, que o leite absorve melhor aqui. Gabi, Isa, você arrasa. Ai, obrigada, Gabi. É nóis. Então, gente, repete a mesma coisa, tá? Vem primeiro com o leite. Cuidado para não molhar demais, porque isso depois vai dar problema na estruturação do seu bolo. E cuidado para não molhar de menos também, porque senão o seu bolo vai ficar seco, né? Ninguém merece bolo seco. Se você fizer com massa amanteigada, com massa à base de óleo, geralmente as massas à base de óleo você não precisa molhar, tá? Você só recheia, mas daí é outro caso. Aqui eu tô fazendo com a massa amanteigada. Então, a massa amanteigada, ela precisa de umidade no bolo. Então, depois que eu molho, o que a gente faz? Cinta de contenção. Então, é sempre bom você ter ainda mais você que está no começo, você ter um caderninho e você anotar todos os processos. Se quiser, eu posso repetir aqui. Massa, molhar, cinta de contenção e recheio, tá? Sempre esse mesmo processo, não esquece. Se você fizer um antes do outro, vai dar errado. Se você colocar o recheio antes da cinta de condensação, não vai dar certo. E depois eu venho com a minha cinta de contenção. Com a minha geleia. Aqui, se você, por exemplo, assim, aqui eu tô trabalhando com um creme mais maleável, que é um creme de brigadeiro branco, à base de leite. Se você, por exemplo, trabalhar com brigadeiro, você vai ver que na hora de você colocar o seu bolo, ele vai ser um pouquinho mais difícil de trabalhar com o bico. Então, é aconselhável na hora de você estar fazendo o ponto do seu brigadeiro, você deixar um ponto a menos, tá? Você deixar ele mais cremoso, para ficar mais fácil de você manipular ele depois, tanto para o seu cliente comer também, tá? Porque senão fica aquele brigadeiro. Se você fizer aquele brigadeiro no ponto de enrolar, você vai ver que vai ficar mais duro, não vai ficar legal, então tem que ser um ponto menos. Então, aqui eu coloquei a minha geleia, vocês podem ver que não foi muito, foi um pouquinho, tá? E venho aqui com o meu recheio. Lembrando que nunca o recheio pode ultrapassar a cinta de contenção, porque senão ele vai vazar. E aqui a gente vai finalizar com
ao disco de massa, tá? Então, aqui é bem importante falar para vocês. Deixa eu só limpar um pouquinho. Vou tirar isso aqui. Aqui é bem importante, na hora que você for finalizar, você não... A gente tem costume de prensar muito o bolo, sabe? Vim aqui e achatar totalmente o bolo. O que vai acontecer? Se eu vim aqui fazer esse processo, simplesmente o meu recheio ele vai fazer assim na minha cinta de contenção, os dois vão se misturar, não vai ficar legal, e um vai misturar o outro e vai acabar vazando para o lado e corre o risco de ter uma estruturação não tão legal no meu bolo. Então eu venho aqui bem de leve, muito de leve, só para um se encontrar com o outro, tá? Você vai ver que eu não achato assim, eu só encontro um com o outro. E, gente, não pode esquecer de molhar a última camada do bolo, tá? Então, por isso que é bom você ter no caderninho, tudo anotado, porque às vezes a gente esquece na correria de estar fazendo encomenda e tal. Então, não se esqueça de molhar a última camada. As beiradinhas também, tá? Porque senão elas vão ficar secas. E depois eu venho, eu posso vir com uma outra, o fundo da minha outra forma, fechar aqui, ou com papel filme. Aqui, então, vou vir com o meu papel filme. É sempre bom você etiquetar, principalmente quando você tiver um nível de produção assim em casa já, porque às vezes você tem, por exemplo, 2 encomendas no mesmo dia e você acaba confundindo uma com a outra. Então, é sempre importante você etiquetar para não ter o risco de você acabar confundindo, né? Que nem eu falei. Você tem tudo bem certinho. Então, aqui tá pronta já a nossa montagem do bolo, tá? Então, aqui, eu sempre faço as montagens um dia antes da minha finalização, porque assim eu garanto que ela vai ter uma estruturação bem certinha, que ela vai ficar bem certa na geladeira, o recheio ele vai se sentar bem com a massa, tudo vai se encaixar bem certinho, assim. Então, na hora de você finalizar o seu bolo, na hora de você espatular o seu bolo, vai ter tudo bem, não vai ter o risco de você esfarelar a sua massa, de teu recheio tá um pouco, de tua cinta de contenção tá um pouco mole, de você fazer aquela coisa na correria, tá um pouco mole as coisas. Então, é uma coisa bem mais segura de você fazer um dia antes, que nem eu falei para vocês, você ter aquela coisa da programação, você ter tudo bem programadinho, assim, bem melhor, tudo com calma, que dá tudo certo. Então, dessa forma, eu acho que é o bolo mais seguro de você fazer. Então, lembrando sempre que essa cinta de contenção que você faz é sempre o mesmo recheio, então não adianta você fazer uma cinta de contenção de um estilo e depois fazer o recheio fazer a cobertura de outro jeito, porque senão ele acaba contrastando um pouco, assim, sabe? Então, sempre tem que ser do mesmo estilo, tá? Então, acho que é isso. Essa foi a nossa montagem de hoje, do nosso bolo. Vocês têm alguma dúvida para mandar? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Essa montagem serve para
basicamente para quase todos os tipos de bolo, que nem eu falei para vocês, só não vale para massa de base com óleo, que você não molha, daí você ignora a parte de molhar, mas basicamente é a mesma coisa também, tá? Você segue o mesmo padrão, e tirando isso, você monta do mesmo jeito, tá? E esse bolo que eu montei hoje, vou falar para vocês que é o bolo do meu aniversário. O bolo escolhido, o meu sabor, que nem eu fiz enquete hoje. Então, tô bem animada para montar esse bolo. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar a finalização dele depois. E acho que vai ficar bem legal. Tô animada para fazer já. Pena que não dá para montar aqui hoje, porque se desse eu montava, mas que nem eu falei para vocês, quando a gente monta um bolo, tem que esperar no mínimo de um dia para outro, né? Para ficar tudo bem estruturadinho para espatular.